A epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no seu capítulo 1, verso 14, nos diz: o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus nos deu um penhor. Está falando do Espírito Santo. Deus nos deu, em outras palavras, um sinal do seu pagamento para a nossa redenção. É como quando você vai comprar um bem, uma propriedade, a primeira coisa que você precisa fazer, antes de fazer os documentos no cartório, é dar um sinal, dar uma parte daquele acerto que você fez com a pessoa. E aqui Paulo está dizendo que o Espírito Santo de Deus é esse sinal. E esse entendimento a respeito do Espírito Santo é como podemos dizer, é a primeira prestação que Deus dá, é a garantia que Deus dá a seus filhos de que Ele terminará a sua obra no devido tempo. Deus os conduzirá à glória. O resgate de sua propriedade refere-se à redenção do corpo na volta do Senhor Jesus Cristo. Esse resgate, podemos ver algumas fases, alguns estágios. O primeiro, fomos redimidos pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É o que o apóstolo Paulo fala no verso 7 desse capítulo 1 de Efésios, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Deus não apenas nos abençoa ricamente para o nosso aprazimento, mas também nos concede riquezas eternas, sem as quais todos os outros bens não teriam valor algum. Em Cristo temos tudo o que o dinheiro não pode comprar. E essas riquezas espirituais, elas nos concedem acesso a todos os bens da vasta criação de Deus. Podemos desfrutar as dádivas, porque conhecemos e amamos o doador, que é Deus. Todas essas riquezas são concedidas pela graça de Deus e para a sua glória, como diz esse verso na parte final, para louvor da sua glória. É interessante observar que depois do que Paulo está dizendo nesse capítulo 1, nessa seção que vai do verso 3 até o verso 23, Paulo acrescenta o propósito dessas dádivas. Poderíamos fazer algumas conjecturas, porque Deus o Pai nos escolheu, adotou e aceitou. Aqui podemos dar a resposta no verso 6, quando Paulo diz: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo. Então, prezado ouvinte, a finalidade principal da nossa redenção em Cristo, Paulo está dizendo, para louvor e glória da sua graça, porque Deus, o Filho, nos remiu
perdoou, revelou-se a nós a vontade de Deus e nos fez parte da sua herança. Uma outra questão que poderíamos levantar, e Paulo vai dizer no verso 2, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Porque Deus, o Espírito, nos selou e se tornou a garantia das nossas bênçãos futuras. É o que Paulo vai dizer nesse verso 14 lido, o qual é penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, este é o motivo principal. Por que será que Deus nos salva? Por que Deus estende a sua compaixão para a humanidade? Será que é simplesmente para que o desejo de livrá-los do julgamento eterno? Será que é para simplesmente evitar danos futuros, eternos? Mas podemos entender, através deste capítulo 1 de Efésios, que Paulo está ensinando que o propósito supremo de Deus é a sua glória. A criação revela sua sabedoria e poder, enquanto a igreja revela amor e graça. Essa é a finalidade da igreja. Não podemos fazer coisa alguma para conquistar ou merecer essas riquezas espirituais. Nós não temos que fazer simplesmente coisa alguma. As nossas obras seriam inúteis. E isso é algo de muita importância. Só nos resta recebê-las pela graça, mediante a fé, todas essas riquezas que o Senhor tem para nos oferecer. Por isso, isso é muito importante que entendamos. Essas riquezas são apenas o começo. Há sempre mais riquezas espirituais, das quais podemos nos apropriar no Senhor em nossa jornada com Ele. E, para tanto, nós temos a Bíblia, que é o nosso guia. Precisamos conhecer a palavra. Santifica-os na palavra, disse o Senhor Jesus. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é lâmpada, luz para os nossos caminhos e pés. Então a palavra de Deus é o nosso guia. O Espírito Santo é o nosso mestre. E ele, quando virá, me glorificará. A função do Espírito Santo, a principal, é glorificar o nome do Senhor Jesus. É levar-nos ao conhecimento do arrependimento, a fim de que possamos olhar simplesmente para o Senhor Jesus Cristo. Ao sondar a palavra de Deus, nós descobrimos riquezas cada vez maiores que possuímos em Cristo Jesus. Por isso, essa questão de hoje da teologia da prosperidade é uma teologia deturpada, é uma falsa visão bíblica daquilo que a palavra de Deus se revela como mensagem simples da cruz. Não podemos querer inventar a roda. A palavra de Deus é imutável, inerrante. Ela aponta para Cristo,
não aponta para riquezas materiais, como muitos estão pregando. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, olhamos para o Senhor Jesus Cristo, aquilo que descobrimos em Cristo Jesus, que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso realmente é o que vale. Esse é o nosso maior tesouro. Então, nós precisamos descobrir essas riquezas cada vez maiores que possuímos em Cristo, que foram riquezas planejadas pelo Pai, compradas pelo Filho, por isso ele pagou o preço da nossa redenção e agora são oferecidas pelo Espírito Santo. Então Deus, ele dá, é isso que Paulo está falando, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, é o primeiro pagamento da nossa herança para essa grande redenção que se inicia já neste mundo em que nós estamos vivendo e vai ser completada quando partirmos deste mundo e quando estivermos na glória com o Senhor Jesus Cristo. Por isso, Paulo estava dizendo para aqueles cristãos: não temos necessidade alguma de viver em pobreza, quando toda a riqueza de Deus está a nosso dispor. Podemos passar por situações de escassez no sentido material. Isso é algo que não tem desmérito para qualquer pessoa. Isso é o motivo de procurarmos melhorar a nossa situação, apesar de todas as circunstâncias desfavoráveis que podemos viver neste país, mas nós temos que entender, por pior que seja essa situação material, financeira, nós somos ricos em Cristo. Essas riquezas estão ao nosso dispor. O grande pregador, o príncipe dos pregadores, chamado Charles Spurgeon, ele escreveu um pequeno livro de devocionais que tinha como título Um Talão de Cheques no Banco da Fé. E nele oferecia uma promessa da Bíblia para cada dia do ano, acompanhada de uma mensagem devocional curta que descrevia cada promessa como sendo tão real quanto um dinheiro no banco a qualquer um que se apropriasse dela pela fé. Então Deus tem uma espécie de cheque que está ao nosso favor, de um valor que se encontra em sua conta bancária. Então, pela fé, podemos nos apropriar das promessas de Deus e lançar mão de sua riqueza ilimitada para suprir todas as nossas necessidades, das quais com certeza nós temos cada dia. Que tenhamos essa compreensão de que o Espírito Santo de Deus, ele é esse penhor. Deus deixou como garantia para nós desta grande salvação que vem através do Senhor Jesus Cristo, para que possamos desfrutar dessa herança. A herança já está garantida. E isso tudo que nós temos aqui somos
devemos entender que a finalidade principal é para louvor da sua glória. Amém.